terceiro, busque estratégias de enfrentamento, né? Eu não tenho como dizer qual será a melhor para você, mas é preciso buscar enfrentar melhor esse momento. Elaborar essa perda é muito importante. E como é que isso é possível? Uma das coisas mais fortes para elaborar a perda, para lidar com a perda, é buscar apoio. Se você tem família, busque apoio da sua família. Se você tem amigos, busque apoio dos seus amigos, de um profissional de saúde. Se você precisar buscar um psicólogo, né? Eu Eu atendo busquei demandas de terapia. luto. É, Isso. eu busquei terapia, eu busquei ajudas profissionais, além da minha família, e me ajudou muito. Exatamente. Às vezes você não sabe como lidar, sua família também não sabe como lidar. Busca um psicólogo. Eu tenho alguns casos de clientes que buscaram atendimento psicológico porque estavam lidando com uma perda e não sabiam como sair desse processo de luto, não sabiam como erguer-se de novo. E é uma coisa muito boa, né? Sim, Traz alívio, traz tranquilidade, a gente entende que é um momento que precisa ser vivido, sim, mas que também precisa ser superado, né? A gente, às vezes, existe casos de pessoas que já perderam seus entes queridos, estão há 5 anos e não conseguem ainda lidar com a perda. Então, precisa de ajuda, sim. Às vezes, sim, tem pessoas com 3 anos de perda e não conseguem lidar. Então, sim, precisa, sim, de ajuda para voltar a ter a vida normal, para esse processo de readaptação. É claro, né, eu falo com propriedade porque eu perdi uma pessoa muito especial, eu perdi meu pai, e é uma dor que, com o tempo, é como uma cicatriz. A gente sempre vai lembrar, a gente sim, nunca esquece. sim, Mas uma das estratégias que eu utilizei quando eu perdi meu pai foi, foi focar nos ensinos que ele me deu, na herança que ele me deu de caráter, nas coisas que ele me ensinou, né, no tempo bom que nós vivemos juntos, né, e a gente estava junto, né, a minha família é pequenininha, mas nós estávamos sempre unidos, sim, né, sempre buscando trazer e rememorar essas coisas para passar melhor por esse momento, né, para não sofrer sozinho, para não se isolar, porque é muito perigoso quando você se isola, quando você não busca ajuda. A fé também é um ponto muito sim, importante, né? A questão da espiritualidade, no que você acredita, é muito importante. Então, procure pensar nas coisas boas que você vivenciou com a pessoa que se foi, naqueles ensinos que ele te passou, nas coisas que você tem para se apoiar até nesse momento. E sim, aí você encontra essa força. Isso é bem bacana, mas cada um tem a sua maneira especial e particular de buscar a estratégia de enfrentamento, tá? Então, é única para cada pessoa essa buscar estratégias de enfrentamento, a busca dessa estratégia. E o quarto lugar é não focar no fato em si. Não fique se sentindo culpado. Ah, e se, né? Ou não procure culpados por essa questão, né? Viver em busca desses culpados nunca vai terminar, né? Essa busca de, ah, é a culpa do fulano, ah, foi culpa minha. E se, né? Normalmente no momento da morte, uma das coisas que perturbam mais a mente das pessoas é o questionamento do e se, é, principalmente quando é por questões hospitalares, questões de violência, né? Aí a pessoa diz, ah, e se eu não tivesse deixado sair? E se eu tivesse mudado de hospital? E se eu tivesse... Nunca vai ter fim esses e se's. E quanto mais você diz e se, mais a sua mente produz questionamentos que nunca vão acabar. E ao contrário, eles só te fazem sofrer. sim, Então, não tente buscar culpados, não tente viver nessa dúvida do e se, porque esses pensamentos, eles só vão te gerar ansiedade, angústia interminável, né? Você vai carregar uma culpa que não é sua, né? Porque que poder nós temos sobre a vida e a morte? Nenhum, nenhum, né? nenhum.
né? Isso é algo que não depende de nós, né? E quanto mais rápido você aceita isso, mais rápido você deixa a sua mente descansada, ao invés de ficar procurando as respostas para os e se's, né, que a gente chama, para esses pensamentos, mais rápido você lida com essa situação. E quanto mais você se apega, o oposto também é muito verdadeiro. Quanto mais você se apega a esse tipo de pensamento, mais a sua mente tem consequências ruins, porque você pode desenvolver um transtorno de ansiedade, principalmente, ou um transtorno depressivo dentro dessa situação de luto não vivenciado. Então, precisamos pensar que a morte é um fato, faz parte da vida, faz parte da nossa trajetória. Nós nascemos e um dia vamos morrer. Como nós vamos lidar com isso? Se a gente vai chorar, se a gente vai gritar, se a gente vai sorrir, se a gente não vai ter reação nenhuma, isso parte de cada pessoa. E não quer dizer que a pessoa que grita, chora, que esperneia, isso não quer dizer que ela ame mais do que aquele que fica calado. Né? Às vezes, o momento dela, ela não consegue cair a ficha do que aconteceu. A gente chama essa expressão aqui, né? Cair a ficha. Ah, A é gente não verdade, aí a ficha, é verdade. Uhum. é, então a gente às vezes leva um tempo, a gente fica meio anestesiado. Eu sei porque eu tive essa experiência, então quando meu pai faleceu, eu fiquei anestesiada, né? Eu vim sentir todo o peso depois do enterro dele. Eu chorei, né? Mas não foi assim aquela coisa forte. Aí algumas pessoas até perguntaram, mas tu gostava do teu pai? Sim, eu amava meu pai muito, né? Vão fazer 4 anos agora, em novembro, fazem 4 anos que ele faleceu. E para mim foi muito dolorido. Meu pai era meu amigo, né? A gente viveu muita coisa, né? A gente compartilhou muita experiência. Então, foi para mim um choque muito grande. Mas o meu estado de choque, eu não tive todas essas reações de chorar, de lamentar, de culpar. Eu não tive isso no momento. Fiquei meio anestesiada. Então, para cada um, essa experiência vem de uma maneira Uma maneira. única, né? Então, não tem assim o certo e errado. Ah, fulano está sorrindo no velório. Talvez é um sorrir de nervoso. É um Existe desespero, isso. talvez seja um desespero, né? Porque tem gente que fica desesperada e começa a sorrir, né? Exatamente. É um Pode sorrir nervoso. ser Aí, às nervoso. vezes, a pessoa diz, ah, isso é falta de respeito. Você não sabe o que se passa no coração. É muito fácil, às vezes, a gente julgar, mas você não Sim, sabe. Então, a gente precisa pensar que cada um tem a sua maneira particular de lidar com a morte. sim. Né? Uns são mais intensos, outros são menos, mas não quer dizer que isso vai medir sofrimento. Né? Então, a gente precisa entender, né, e aceitar essa questão. Falar de morte não é fácil? Não. E essa readaptação também não é fácil. Mas a gente consegue levar a vida novamente, porque a vida continua para nós que ficamos. Então, precisamos entender, precisamos aceitar e precisamos passar da melhor forma um processo de luto, porque isso faz parte do nosso amadurecimento, faz parte da nossa vida, faz parte das nossas experiências que vão nos fortalecer ao longo do tempo. Não que a gente queira que um ente querido parta. Isso jamais a gente ia querer. Se fosse possível, a gente viveria para sempre com os nossos entes queridos. Verdade. Então, a morte é uma dor realmente irreparável. É como se fosse uma ferida profunda que se abre no peito. Leva um tempo até cicatrizar. E esse tempo varia de pessoa para pessoa, de estratégia de enfrentamento, da resiliência, do modo como encara o fato. Né? E essa cicatriz ela sempre vai trazer a lembrança daquela pessoa especial que esteve ali na nossa vida. Então é inevitável o processo de luto, faz parte da vida, a saudade pela perda vai sempre existir, mas cada um precisa buscar se reorganizar e manter um bom ajustamento para se readaptar a essa nova rotina, essa nova situação que a vida lhe propôs.
E depende muito também da relação, né, Regiane, que você tinha com aquela pessoa, né? Se era muito próxima, se era de muito amor, ou se era uma amizade, ou algo mais, né? Depende muito também da relação, né? Da tua visão, né? Do teu sentimento com relação àquela pessoa, né? Perspectiva, né, a tua visão de mundo, o que que Isso, tu acredita em relação à morte, né? Tem gente que acredita em vida após a morte, tem gente que acredita que a vida é o fim de tudo, a morte, perdão, é o fim de tudo e não existe mais nada depois que morre. Outros acreditam no céu, na esperança de estar com sim, Jesus, né? Então, isso tudo é muito válido num processo de luto, porque sim, isso vai te ajudar a entender e a ultrapassar melhor esse momento, sim, né? Então, por isso o ser humano, como a Organização Mundial de Saúde já colocou, né? O ser humano ele é bio, psico, social e espiritual. sim, Então a gente não pode tirar essa parte da espiritualidade, da nossa razão de ser, da nossa conexão com algo maior. Isso faz sim, parte. E isso ajuda também a lidar com vários processos, né? Quando você entende o para que veio, ou entende a vida, entende a morte, entende a sua missão, né? sim. Entende questões assim, é muito mais fácil de você aceitar do que uma pessoa que não tem convicção nenhuma, né? Não que elas não consigam ultrapassar, conseguem, mas às vezes essa incerteza do para onde vai, né? Ah, acabou, fim para sempre. Então isso pode levar um pouco mais de tempo para a pessoa desenvolver esse momento de perda. Então é importante, sim, a fé, a espiritualidade, né? Tudo isso são coisas que vão agregar para nós podermos lidar com esse momento de uma melhor forma. Regiane, eu quero agradecer a sua presença, né? A doutora Regiane está sempre conosco, sempre. Nós temos vídeos no canal, outras entrevistas com ela. A Regiane sempre volta, né, para nos atender, a gente falar sobre diversos temas. Curta, comente, compartilhe, nos ajude, né, o canal a crescer e faça sua pergunta, faça seu comentário. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.